falar de mente, da mente humana, para mim é algo muito importante, porque quando a gente fala sobre exemplos e leituras, quer dizer, aconteceu com terceiros, uma outra pessoa que estudou, se dedicou, está passando informações reais e legítimas, né, dentro do contexto histórico e de estudo daquele autor, ele está passando uma situação. Agora, quando a gente passa essas situações em relação à mente, de dificuldade, progresso, superação, então fica mais fácil poder contar, porque realmente a gente testou na gente mesmo. E aonde foi que eu senti a importância de estudar sobre o autoconhecimento, a mente humana? Porque aos 23 anos de idade eu comecei a empreender e 2 anos depois eu estava com as empresas trabalhando e tive um problema de saúde, e esse problema de saúde gerou que eu tive um tumor, né? E o médico chegou para mim e disse assim, tu tem que avisar tua família, porque tu tá com um diagnóstico, realmente deu que tu tens um tumor. E o tumor é maligno. E naquela hora eu não estava entendendo nada direito, né? E aí não queria falar para minha família. Falei, doutor, o que tem que fazer? Não, nós temos que fazer uma cirurgia. Quando? Olha, o correto é para ontem, por isso que eu preciso que tu notifique a tua família, converse com a tua família. Doutor, posso fazer sem notificar eles? Vou fazer e vou embora e tudo certo. Não, não pode, tem que notificar a família. Então fui conversar com a minha família e foi meio assim, na hora, baque para minha família, e eu muito tranquilo. Minha mãe se apavorou na hora, mas tentava não querer demonstrar, mas eu via nos olhos deles o nervosismo, e eu tentando passar para eles, não, fica tudo tranquilo, né? Vou lá fazer o que tem que ser feito, e deu. E realmente foi assim que aconteceu. Só que eu não estava entendendo o que eu vou dizer para vocês agora. Eu entrei e fiquei 15 dias no hospital. E eu vi pessoas com N problemas diferentes. Problemas mais que os meus, problemas do mesmo grau, né, e grau inferior, com questões mais simples. E eu, quando eu entrei, parecia que eu tinha criado um personagem. Não sei se foi isso realmente aconteceu, mas eu criei algo na minha mente, eu blindei a minha mente. De que maneira? Pensando que eu só estava ali para fazer algo e já sair dali. Eu não tinha nada, estava ali por estar. Mas eu tinha um dia para sair dali e era isso que eu tinha que fazer, resolver a situação e sair. As enfermeiras, médicos, ficavam impressionados com aquilo. E ainda a enfermeira olhou e disse assim, o que você tem, rapaz? E eu disse, olha, eu tenho uma situação assim, olhou minha ficha e tudo. Ela assim, parece que você não tem nada, né? Mas eu todos os dias eu fazia isso, com a minha mente. Eu não tenho nada. Eu vim aqui só resolver uma situação e já estou saindo daqui. Eu vi gente falando coisas que não tinha que falar, pensamentos negativos, pedindo até mesmo para não viver mais porque estavam com dor, enfim. Eu presenciei tudo isso. Eu blindei a minha mente com tudo de ruim que estava na minha volta. E por isso que muitas vezes hoje eu entendo que tem pessoas que muitas vezes caem no hospital com uma situação mínima e muitas vezes ficam lá. Tudo está na mente. Só que até então eu não entendia. Eu fiz isso, mas eu não entendia. Eu só simplesmente eu fiz porque realmente não quis ficar pensando em nada de negativo. Eu só queria sair dali, porque ali realmente era um lugar que não era para mim. Eu tinha muito o que fazer fora dali. E já que eu estava ali para resolver uma situação, eu fui resolver a situação. E os médicos começavam a perceber aquilo, analisar, olha só como está a postura dele em relação a um problema que realmente era grave, mas ele não está levando por esse lado. Então isso me fez refletir sobre isso. Eu vi diversas pessoas, eu vi diversas pessoas com dificuldade, mas eu vi que eram pessoas que tinham dificuldade menos que a minha, mas estavam com a mente já trabalhando com o que ia acontecer tudo de ruim. E o mais fantástico que a minha família, eu falo até hoje, é que quando eles entraram para me visitar, enfim, antes de fazer a cirurgia, e eles olharam aquelas pessoas na volta com problema, enfim,
E aí meu irmão, uma cara assim meio apavorado, meu pai também, e sabe o que eu dizia para eles? O que eu vou dizer para vocês agora? Não olhem para eles, não olhem para lugar nenhum, olhem para mim. Tudo isso aqui é um cenário, esse cenário não existe. Era isso que eu dizia para o meu pai e para o meu irmão que foram lá me ver naquela situação que eu estava. E eu disse, só vou resolver o que tem que resolver e sair daqui. Baseado nisso, o médico, depois, quando eu fiz a cirurgia, tudo, fui pro quarto, o médico chegou para mim e disse assim, Wagner, o teu quadro é este, disse para mim a minha situação, repetiu novamente, mas disse assim, ó, a tua situação, tu tens 98% de chance de sair ileso disso. Eu disse para ele. E aí ele disse para mim assim, ó, tudo depende de você, daquilo que você está fazendo já. Trabalhando a tua mente, pensamento positivo. Isso te fez tu estar aqui conosco e com isso vai te levar a tu viver por muitos e muitos anos aqui. Levei aquilo para mim. Só que eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu fiz algo meio que involuntário. Eu pensei que tinha que ser daquela maneira e não quis olhar. Eu mudei a maneira do meu cérebro raciocinar e ver tudo aquilo que estava na volta. Porque realmente era horrível. As pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam sofrendo. A gente viu pessoas... Eu era um mais jovem ali, na volta, mas tinha pessoas que tinham idade para ser meu pai, para ser minha avó, sofrendo. E ninguém quer ver ninguém sofrer. Ninguém quer ver. E eu vi muito disso. E isso me chamou muita atenção. E eu disse, não, eu realmente não posso me permitir a enxergar isso. Eu fui um egoísta saudável, digamos assim. Por que egoísta saudável? Porque eu não fui egoísta não querendo saber o problema do outro. Eu estava pensando na minha situação e como que eu tinha que sair dali. Porque se eu ficasse olhando para o meu problema num tamanho, né, numa proporção que o médico, quando iniciou a conversa comigo, tentou me passar, que era algo muito grave, realmente era grave mesmo, né? Mas se eu estivesse olhando para esse lado e também tudo que estava acontecendo na minha volta, talvez o meu quadro ele teria se agravado mais, ou talvez eu não teria o privilégio e a oportunidade de estar contando para vocês isso. Então, quando eu saí do hospital, continuei fazendo meus check-ups, tudo, e tive a grande notícia, e agradeço a tudo aquilo que eu me propus a fazer, né? E agradecer a mim mesmo também, por eu ter saído ileso disso. E isso me deu um insight, mas para um pouquinho. Como que eu fiz isso? Não entendia como que eu fiz isso. Então eu comecei a estudar, fazer curso, palestra, leituras. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. Foi sempre assim? Não. Agradeço uma professora minha de português, na 4ª série do colegial. Ela dava um livro por semana praticamente para nós lermos. Hoje praticamente as escolas, muitas escolas, principalmente escola pública, que eu estudei em escola pública depois que eu fui fazer faculdade, mas eu sempre estudei em colégio público, uma professora daquele calibre hoje faria totalmente diferença. Só que eu não gostava. Eu não gostava nem dela, do modelo que ela estava fazendo, porque eu não entendia o que ela estava fazendo. Eu não entendia. E ela chegou e disse assim, tu tens que ter o hábito da leitura, assim como todos. Vocês têm que ter o hábito da leitura. E tinha momentos, eu novo, tinha vontade de chorar, porque eu tinha que entregar resumo, eu tinha que fazer prova, dava um livro hoje, 4 dias depois já tinha que fazer, eu tinha que mandar resumo, ler sobre aquele resumo, e ou senão fazer a prova. E muitas vezes eu fiquei em casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos saíram, nós somos entre 4 irmãos, somos 3 homens e uma mulher, e meu pai saía para ir na casa talvez de um familiar com meus irmãos, e eu ficava estudando. Ou se eu fosse com eles, eu levava o livro, alguma coisa, e ficava estudando. Então eu tive que criar esse hábito, foi meio que na marra. Então a repetição me criou um hábito da leitura e hoje eu levo sempre comigo. Eu não consigo ficar sem ler, não consigo ficar sem fazer uma pesquisa. Então tudo isso eu agradeço àquela professora que de alguma forma ou de outra
Eu não sei se meus colegas daquela época aproveitaram essa oportunidade. Eu digo uma oportunidade porque hoje eu consegui entender que foi uma oportunidade que ela fez de abrir a minha mente para o conhecimento. E foi através desse conhecimento, através dos livros, pesquisas, que eu hoje estou aqui no canal, podendo estar trazendo informações para vocês, contando um pouco da minha história. Ao longo dos vídeos eu vou contando partes da minha história, para que vocês possam entender que tudo nós temos que fazer uma autoanálise. Por que nós, no momento de dificuldade, o que a gente faz nesse momento de dificuldade? E isso me deixou muito claro e que tudo vem da mente. A mente, ela foi projetada e nós, não sei se você sabe, o nosso cérebro ele é projetado para não gastar energia. Ou seja, para deixar nós na zona de conforto. Tem estudos que dizem que o nosso cérebro, ele consome até 30% de toda a nossa energia. Imagina, o cérebro tem mais ou menos um ticket médio de 1,5 kg, né? Então, ele consome 30% da nossa energia. Imagina que todo o nosso corpo, 70% da energia, né, está todo no corpo, né? E mais 30% o cérebro. Imagina o cérebro que é um tamanho pequeno, perante todo o nosso corpo. Ele consome 30% de toda a nossa fonte de energia. Então, o que ele faz? Ele não quer que a gente gaste energia. Não, não faz isso. Quem sabe não faz isso, deixa para o lado, não se envolve com isso. Talvez não vai dar certo, já deu errado uma vez. Procrastina. Faz um dia exercício, não vai mais. Então, muitas vezes a pessoa fica com aquela síndrome de começa e não termina. Assim como o livro. A pessoa começa um livro e não vai até a metade, lê 30% do livro, ou mal iniciou, nem termina de vez tudo. E isso cria um hábito. Por mais que o livro seja, de alguma forma, do entendimento de vocês, não seja um livro que talvez vocês deram uma expectativa maior para aquele livro e o livro não atendeu tudo isso, termine o livro. Não é porque vocês não vão perder tempo em terminar ele, mas é o hábito que vocês vão pegar de fazer as coisas e terminar elas. E isso faz a total diferença na vida da gente. Então, eu fui buscar conhecimento através de livros e pesquisas, como eu havia falado para vocês, para entender a minha mente, como a minha mente esteve preparada para superar a doença que, de alguma forma, estava instalada, né, ou tentou se instalar no meu corpo, e eu consegui. E agradeço por isso, por estar aqui hoje, para estar comentando isso com vocês. Então, eu fui buscando, de alguma forma, treinamentos e estudos sobre o autoconhecimento. E isso me deu uma clareza muito grande. O autoconhecimento, ele entra em diversos assuntos, de muitas performances, entre produtividade, mente consciente e mente subconsciente, a expansão da mente, né? E são diversos assuntos. E isso me fez cada vez mais amar este conteúdo. E nós, as pessoas que eu converso, amigos, conhecidos, negócios, a gente vê que cada vez mais isso está sendo inserido também no mundo corporativo. Porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando, mas muitas vezes não entendem o que estão fazendo nos seus negócios, no seu trabalho. Seja funcionário, seja empreendedor, profissional liberal, tudo. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Então, quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela consegue ter tempo e energia para analisar o que o outro está fazendo. E aí se pergunta, mas por que a pessoa consegue e eu não consigo? Faz essa pergunta. Mas isto, no contexto geral, no meu entendimento sobre tudo aquilo que fui buscar em termos de conhecimento, que isso aí é um veneno pra gente. É um veneno. Por que é um veneno? Porque entra a frustração, e aí entra várias questões. Pode entrar uma ansiedade. Ansiedade é futuro. A pessoa está analisando, nem aconteceu, ela está com ansiedade, imaginando o que vai acontecer. Ou ela fica com aquela questão
depressiva, entre outras questões que envolve isso, que é um assunto bem complexo. Isso a gente vai trabalhar bastante sobre isso nesse canal, trazendo conteúdo de valor sobre essas questões. Depressão é passado. Então a pessoa ela vive no passado, ou ela vive no futuro. E aonde entra o autoconhecimento, principalmente para viver e aprender com maestria, e isso não acontece da noite para o dia, mas isso está para todos, ninguém recebeu do universo, você foi privilegiado para ter uma mente brilhante para entender. Não, todos têm as mesmas oportunidades. Né? Uns procrastinam, outros têm mais produtividade, seguem em frente e outros ficam parados, estagnados. Mas onde entra o autoconhecimento sobre tudo isso? Ele entra para te preparar no aqui e agora. O que quer dizer isso? Você não vive passado, nem futuro, você vive o presente. Então, como você vive no presente, você vai ser obrigado a olhar para você, para dentro de si. E eu confesso para vocês, e eu sei que diversas conversas com amigos e negócios por aí fora, que realmente a maior dificuldade do ser humano é olhar para dentro de si. Porque as pessoas têm medo disso. Existe uma barreira chamada barreira do terror. E a barreira do terror está dentro da gente. E muitas vezes a pessoa não quer olhar para isso. Ela prefere mascarar do que olhar a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos ela vai encontrar dentro dela. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida. Porque eu acredito, verdadeiramente eu acredito, que todos nós temos um propósito aqui. Seria talvez uma loucura pensar que nós só viemos aqui para comer, beber, termos relações pessoais, enfim, e depois ir para outro plano, outra situação, aí como vocês quiserem, cada um acredite no que achar que deve. Então, eu acredito verdadeiramente que todos nós temos um propósito. Se nós estamos aqui, nós temos um propósito. E como que nós vamos descobrir nosso propósito? Tentando, de todas as formas, se autoconhecer. Para que nós possamos entender aonde nós estamos falhando, por que nós estamos falhando, quais são as medidas que realmente nós precisamos organizar, orquestrar de uma maneira mais estratégica para que a gente possa seguir em frente. Mas como que a gente faz isso sozinho? Não, a gente pede ajuda. Princípio da humildade. Muitas vezes as pessoas estão cheias de problema, mas não querem dizer que estão com aquele problema. Então ficam naquela situação também, que muitas vezes acontece nas redes sociais, né? Mostrar aquilo que não são. Uma cadeira na faculdade sobre metodologia científica, um professor alemão chamado Lauro Platzer, ele disse assim, ó, que as pessoas não são aquilo que elas demonstram. Na maioria das vezes elas são aquilo que elas escondem. Quando ele disse essa frase na aula, entrou no meu ouvido e não saiu, ficou dentro da minha mente. E isso faz com que a pessoa não queira se autoconhecer. Ela não quer admitir as suas falhas perante a sociedade, porque ela acredita mesmo na opinião dos outros. E vou dizer uma coisa para vocês, verdadeiramente, eu entendi que depois que eu saí daquele hospital, com todos os problemas que tive, e saí com louvor, e vou agradecer sempre a oportunidade de estar aqui, é que eu não tenho que estar preocupado com a opinião do A, do B e do C. Eu não tenho que estar me preocupando com isso. Eu tenho que me preocupar realmente de uma forma legítima, de uma forma íntegra, sobre a minha vida, os meus valores, o que eu estou fazendo para ser melhor a cada dia. E não melhor 100% de um dia para o outro, porque isso é praticamente impossível. Nem os maiores atletas de alta performance do mundo conseguem ter essa evolução de 100% de um dia para o outro, de evolução. Isso não existe. Nós temos é que conseguir passo a passo, nem que seja 1% a cada dia mais, tentando se conhecer e ver aonde que está errando, mas sempre analisando que o erro ele vem para nos mostrar que nós temos algo totalmente melhor e mais produtivo para acertar e para chegar nesse nível.
que nós queremos. Então, quando as coisas acontecem de uma forma errada, nós não temos que ficar bravo com isso. Esse é o meu entendimento. Nós temos que agradecer a oportunidade de acontecer aquilo. É mais uma forma nós entendemos de não fazermos mais daquela forma. Tá, mas para um pouquinho. Se não é para me fazer daquela forma, o que eu tenho que fazer? Guarda ela. Agradece por aquilo que aconteceu. Mas modifica. Faz uma pergunta de que forma eu posso fazer. Uma forma melhor. Porque dessa forma não está dando. Muitas pessoas largam o projeto no meio do caminho porque não deu certo. Acredito que não deu certo. Mas os negócios falham no dia a dia, ou até mesmo em um ano, enfim. Não é porque está dando errado o teu projeto. É só ajustar as posições. Tira aquela parte que não deu certo, ajusta as posições e segue de uma forma organizada. Entenda aquilo que aconteceu e você sabe que daquela forma não vai dar certo. E você muda a situação. Muda a parte operacional que está ali e segue. Mas se todas as vezes nós mudarmos de negócio porque não deu certo da primeira vez, nós vamos estar sempre mudando de negócio. Porque de todas as pesquisas que eu já fiz, eu não conheço nenhuma biografia dos maiores big players do mercado, tanto na área do mundo corporativo, enfim, que conseguiu sucesso sem ter passado antes pela derrota, pelo fracasso, pela uma situação. Todos passaram por isso. Mas todos tiveram praticamente as mesmas percepções. Que sabiam que estava errado, mas tinham que entender aonde eles tinham que modificar para seguir em frente. É uma barreira. É como se tivesse uma pedra gigantesca. E isso paralisa a maioria das pessoas. E isso faz com que as pessoas andem para trás ou fiquem estagnadas com medo de que não estão conseguindo. Mas isso faz com que a gente entenda que tudo na vida tem os seus porquês. Nós temos que entender os nossos porquês. E os nossos porquês estão dentro da gente. Então o autoconhecimento ele tem uma abrangência assim, gigantesca. É uma atmosfera que as pessoas muitas vezes, até eu mesmo, qualquer outra pessoa, não tem nem como mensurar isso. Porque a nossa mente, ela trabalha com mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é quando nós estamos pensando em algo. E nós acreditamos que nós estamos toda hora pensando em algo. Só que o que acontece? Quem é que roda todo o CD dentro da nossa mente? É a nossa mente subconsciente. É tudo aquilo que já aconteceu desde a nossa infância e que ficou gravado na nossa mente. E muitas vezes a gente faz tudo no piloto automático. Ou seja, nós levantamos pela manhã, sabemos que temos que fazer muitos olhos no telefone, vamos para o banheiro, escova os dentes, bota a roupa, toma um banho, vamos para a empresa, vamos trabalhar, vamos almoçar, volta para casa, conversa com a sua família, com a sua esposa, seu esposo, com a sua esposa, fala um pouco do seu dia, acabou o dia, deita e dorme. Isto é mente subconsciente. A mente consciente ela trabalha muito pouco perto da mente subconsciente. Então, todas as vezes que nós conversarmos com as pessoas sobre N assuntos, nós temos que analisar que tipo de assunto nós estamos conversando. Por que eu estou dizendo isso? Você deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais conversamos. E por que isso? Porque isso cria uma roupagem, uma ancoragem de que todos nós somos parecidos. Ou se você tem um intelecto maior no grupo, mas continua nesse grupo, você terá uma tendência a rebaixar um pouco para ficar no mesmo nível. Por isso que nós temos que ficar no meio de pessoas que nos obrigam a subir de nível. Isso não é questão de nível só financeiro, negócios, mas na parte familiar, na parte de network, na parte de conhecimento. Quantas pessoas vocês conversam no dia a dia que vibram pela vitória de vocês? Quantas pessoas vocês podem dizer abertamente sobre os projetos de vocês? Vocês têm a noção disso? Eu já passei por muito disso. A maioria eu não podia falar.
E eu acreditava nessas pessoas, eu acreditava no meu grupo de pessoas que estavam à minha volta. Mas eu comecei a entender que tudo aquilo que eu falava para eles, na maioria das vezes, diziam que não ia dar certo. Tá ficando louco da cabeça, não funciona assim. E aí eu comecei a analisar, por que eu vou dizer para as pessoas sobre a minha vida, sobre aquilo que eu quero, sobre o meu templo sagrado, porque é a minha matéria, o meu espírito, a minha mente, o meu coração, aquilo que eu quero, aquilo que está dentro de mim, aquilo que realmente eu desejo. Por que eu vou sair dizendo para todo mundo? Muitas pessoas podem acreditar, está guardando segredo, não quer falar porque está metido, é arrogante. Não tem nada disso. Sabe por que não tem nada disso? Porque uma coisa eu percebi que quando você diz as suas coisas no início, e as pessoas dizem que não, e você batalha, e chega no topo, seja o topo esse da sua vida em qualquer situação, todos eles, de uma forma ou de outra, vão vir te aplaudir e dizer que sempre, de alguma forma ou de outra, acreditavam no teu potencial. Então, nós não devemos satisfação a ninguém. Nós devemos satisfação a nós mesmos. E o autoconhecimento, ele vem trazendo isso de diversas formas. De diversas formas. Nós vamos trabalhar isso todos os dias, para que um possa ajudar o outro para vencer, para crescer. Porque quando nós entendemos o autoconhecimento, nós não conseguimos ficar parados. Nós não conseguimos entender que o outro está errando e nós temos que deixar ele errando. Não. De alguma forma nós temos que ajudar. Ei, dá uma iluminada um pouco, analisa o que está acontecendo na tua vida. Você está fazendo tudo da mesma forma todos os dias e você está achando que vai ter resultado diferente. Impossível. O resultado vai vir da mesma proporção dos teus pensamentos e das tuas atitudes. Isto é. E além disso, o autoconhecimento ele traz uma situação muito profunda, que é a energia. Qual é a energia que você está vibrando? Qual é a energia que está dentro de você? Qual é a energia que você está emanando para o universo, para as pessoas que estão à tua volta? Isto é muito importante, porque toda energia que você está emanando, está vibrando, é a mesma energia que está voltando para você. Se você passa uma energia de dor, se você passa uma energia de raiva, uma energia de angústia, essa energia ela vai, mas ela volta de novo. Se você está carente, pensando que está carente por alguma coisa que aconteceu na sua família, nos seus negócios, isto vai voltar da mesma proporção. Então, emana a carência, volta a carência. Sente dor em termos de energia, vai voltar dor. Então, por isso que nós, através do autoconhecimento, nós temos que ter uma percepção clara para passar para o nosso cérebro, todos os dias, um exercício dentro da nossa mente de prosperidade. Prosperidade é essa que sempre, todas as vezes, vai canalizar para o lado positivo. Se nós ficarmos pensando sempre que tudo é negativo, realmente tudo será negativo. E isso vai travar a sua operação, vai atrapalhar e vai travar a sua vida conjugal, vai travar tudo. Tudo. Entendeu? Tem pessoas que estão vivendo, que você conversa com ela, se você tem um mínimo do autoconhecimento seu, lhe entendendo como você é, em termos até de frequência energética, você vai entender que aquela pessoa está com problema só pela vibração dela. Você não precisa falar nada, ela também não precisa falar nada, mas você vai entender que ela está passando por um trabalho, uma dificuldade. É como se tivesse uma casa negativa formada dentro dela. E o pior disso, e o mais grave de tudo isso, não é só ela estar dessa maneira, ou ele estar dessa maneira. O cidadão ele tem a capacidade de emanar isso para todos que estão na volta. Então muitas vezes você está no mundo corporativo sentado, tem 100 funcionários sentados, não precisa de muito, um só que está neste formato, se não se cuidar, começa a contaminar tudo na volta. Todos os funcionários, os colegas começam a contaminar. Porque a pessoa tem medo, a pessoa tem raiva, a pessoa tem inveja. A pessoa que é invejosa é porque ela tem medo. Ela tem medo, ela tem falta de capacidade porque ela não busca, ela não acredita em nada.
Então ela começa a ficar desconfiada de tudo. Ela desconfia porque ela tem medo. E nisso faz a questão da inveja. E a inveja, sabe o que é? Nada mais é que um comparativo com alguém. E torna a dizer para vocês, não existe comparação com ninguém. Existe comparação com você mesmo. E isso o autoconhecimento ele traz de uma forma muito clara. E por isso que eu digo para vocês, este século é o século do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele traz para todos, ele está para todos, mas nem todos estão para ele. O que eu quero dizer com isso? O autoconhecimento, ele vem para tamanho global. Todos os bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, seres humanos que estão aqui na Terra, todos têm condições disso. Desde o menos afortunado até o mais afortunado, todos têm direito e acesso a isso. Mas a pergunta que vem, vão querer fazer isso? Vão querer buscar conhecimento? Vão querer ler, escutar áudio, vídeos, leituras sobre este tema? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque as pessoas, elas tendem a olhar para o externo. Se você quer mudar o externo, e essa sacada que eu deixo nesse vídeo de hoje, se você quer mudar o externo, você tem que mudar o interno primeiro. Porque no momento que você muda o interno, você vai ficar com uma energia que você vai, de alguma forma, tentar transmitir para outras pessoas. E sabe o que vai acontecer? Quando você faz isso de uma forma sem pedir nada em troca, as pessoas vão começar a te seguir, as pessoas vão começar a entender aquilo que você está transmitindo. E se uma pessoa entendeu e ela passa para outra, é um efeito duplicado, é um efeito rede. Automaticamente, para os próximos anos, vai acontecer de mais pessoas estando mais iluminada. Então pensa, se você é uma pessoa que realmente vai querer mudar a sua vida primeiro, através do autoconhecimento, ou se você vai querer ficar continuando olhando para a grama do vizinho, achando a grama do vizinho mais verde, a família do vizinho mais próspera do que a sua. Tente analisar e ver se realmente você quer olhar para dentro de si ou realmente quer ficar olhando para o mundo externo. A escolha é sua, mas saiba que tanto o lado positivo quanto o lado negativo, eles são dois lados de uma mesma situação. Tente entender isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e rumo ao topo.